Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar de alguns finais de livros com o qual eu não me conformei até hoje. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. Já começa esse vídeo falando que o fato de eu não me conformar com o final dessas histórias não quer dizer que elas são ruins. Na verdade, são excelentes histórias. E como escritora, eu entendo o porquê de terem terminado de tal forma, mas como leitora, a gente tem aquela leve indignação, porque a gente sempre busca um final feliz, né? Pelo menos eu sempre busco um final feliz nas histórias. E nem sempre elas são assim. E foi o que aconteceu com essas histórias. São histórias incríveis que terminaram de um jeito que era pra ter terminado desse jeito, porque é o que fazia mais sentido para a narrativa. Se mudasse o rumo da história, talvez fosse um final muito óbvio. O final das histórias ficaram sensacionais. Eu só não me conformei mesmo. Então, gente, tem spoiler nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar spoilers. Não é pode conter, tem spoilers. E do final ainda. Então, se vocês não quiserem spoilers dos livros 1984, de George Orwell, Convergente, da Veronica Roth, e Beijada por um Anjo, da Elizabeth Chandler, confere aqui no canal do Criando e Cativando outras resenhas de livros incríveis, dicas de escrita, dicas do Criando e muito mais. E vamos lá! Começamos com 1984, de George Orwell. E 1984 é um livro que eu sempre falo que ele me surpreendeu bastante. Primeiro porque tem romance, eu não imaginava que tinha romance, e vocês sabem que eu amo um romance. E eu peguei esse livro pra fugir da zona de conforto do romance, comédias românticas, mas no fim tinha romance. E aí, eu adorei esse fato. E o livro fala sobre uma sociedade que vive sob o controle do governo. E o governo, se você faz alguma coisa que é fora das regras, você sofre consequências graves. Então é tudo bem regrado. Só que o Winston, que é o personagem principal, ele tem pensamentos que fogem das regras. Então, por exemplo, não pode se apaixonar. O Winston, ele acaba se apaixonando. É um governo bem controlador. E aí o Winston começa a querer viver de forma diferente, só que acontecem muitas coisas. E aí o Winston e a Julia, que é a personagem pela qual ele se apaixonou, eles passam por muita coisa, eles sofrem muito. Principalmente quando descobrem que eles estão indo contra as regras. E aí eu desejei que no final tivessem felizes para sempre. Porém, pensando em estrutura narrativa, não tinha como. Porque o governo retratado nesse livro, ele estava muito estruturado, ele estava muito fixo na sociedade. Não tinha como, em poucas páginas, não que o livro tenha poucas páginas, mas mesmo que tivesse um pouquinho a mais, não teria como dissolver todo um governo de anos em poucas páginas. Então ficaria algo muito superficial. Creio que para fazer isso necessitaria de mais um livro ou dois, não sei. Depende da história que seria contada. Mas, gente, é aquele livro que quando termina, ele passa aquela sensação de que algo está errado. E você sabe que algo está errado, você está vendo que algo está errado, mas você como leitor não pode fazer nada. É uma sensação de que não deveria ser dessa maneira. É a sensação que o Winston tem ao longo de todo o livro, que ele tenta suprimir para viver de acordo com o que a sociedade exige. Ele sente que algo está errado, mas ele não pode fazer nada. E essa sensação é uma sensação que despertou em mim lendo o final do livro. E aí no final, o Winston, depois de sofrer muito por ir contra a sociedade, ao governo, ele cede às exigências e os padrões da sociedade para sobreviver. E nós vemos esse final, pelo menos comigo foi assim, não sei com vocês que já leram o livro, você percebe que está errado, é a sensação que o Winston teve ao longo do livro inteiro, mas não pode fazer nada. E essa sensação é algo que permeia não só nesse livro 1984, como também a Revolução dos Bichos, de George Orwell. Então eu queria que terminasse com Felizes para Sempre, com uma coisa, com algo sendo resolvido, mas não foi assim. E é compreensível, porque não teria como. Mas, gente, esse livro é muito bem escrito, George Orwell escreve muito bem, e eu fiz a resenha, que já está aqui no canal do Criando e Cativando. O outro livro, que eu não me conformei com o final, não foi nem o final do livro, foi o final da série, foi Beijada por um Anjo, da Elizabeth Chandler. Beijada por um Anjo é um livro que conta a história da Eve e como ela fica desolada depois que ela perde seu namorado Tristan. E aí o Tristan, ele começa a conversar com ela depois que ele morreu, e aí ela começa a conversar com o namorado, só que mesmo assim, vida de protagonista, né, gente? Mesmo assim, tem empecilhos na vida dele, não bastasse esse maior, que é ele ter morrido, tem outros empecilhos que querem impedir os dois de terem esse contato, e aí um tem que proteger o outro de tudo que acontece, e até aí tudo bem, né? A gente já começa o livro sabendo que o Tristan faleceu, então não é um spoiler, está na sinopse. E aí eu tinha lido toda a série que tinha sido lançada já, eram 5 livros, e o sexto demorou 1 ano para lançar. Então, quando lançou, eu ganhei de aniversário e eu li em um dia, pra descobrir que no final
pra descobrir que no final a Ivy morre e o Tristan volta. E aí a Ivy começa a conversar com o Tristan. E aí eu fiquei, tipo, indignada com isso. Eu fiquei muito indignada, porque eu tinha esperado muito tempo pra ler toda a série. E aí você espera que eles vão ficar juntos de alguma forma pra apenas inverter os papéis. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que a história é ruim. Na verdade, a história é muito boa. É muito, muito boa mesmo. São 5 livros que te cativam, te envolvem, você vai lendo. O 6º livro eu li em um dia, porque eu tava ávida pra ler, pra descobrir a história, e é muito bem escrita. Mas eu fiquei indignada com o final, como leitora. E, gente, na época, sabe quando você não acredita que você esperou tanto tempo e aí eles não terminaram juntos? Foi como eu me senti. E eu nunca imaginava que aquilo ia acontecer. Aquele era um final que eu não imaginava que ia acontecer. Ai, gente. Agora vamos falar de Convergente, da Veronica Roth. Convergente é o 3º livro da série Divergente, que já tem um filme, inclusive, foi adaptado para o cinema. E na época, essa temática de que o mundo acabou e daí a sociedade teve que se reinventar e aí o governo estava controlando, estilo Jogos Vorazes, estava no auge. E aí surgiu Divergente, gente, é muito bem escrito. O primeiro filme ficou igualzinho o livro, ficou muito bom. A série chegou com tudo, é uma história muito bem estruturada e desenvolvida. E aí eu li o primeiro livro, que é Divergente, li o 2º livro, Insurgente, li o 3º livro, Convergente. No 3º livro, no final, a atriz, que é a protagonista, ela vai, eu não lembro agora se ela vai salvar o irmão dela, ou se ela vai consertar uma coisa que o irmão dela fez pra salvar a sociedade. Enfim, eu só sei que aconteceu uma situação no livro e aí a atriz morreu. Sim. E aí eu fiquei tipo, oi? Como é que é? Eu fui passando as páginas, continuei lendo, óbvio, e eu esperava a frase que ela ia falar, abre aspas. E eu acordei atordoada, olhando em volta, fecha aspas. A frase que indicaria que ela tava, tipo, pareceu que ela morreu, mas na verdade ela estava desmaiada, né? Ou então conseguiram salvar ela. Essa frase nunca chegou. Acho que até hoje eu tô esperando essa frase. E, gente, eu fiquei muito inconformada com esse final. Eu fiquei mesmo, porque... Gente, foi bem aquele protagonista, atriz e o 4, que é o protagonista por quem ela se apaixona. Eles passaram por tanta coisa. Gente, eles passaram por tanta coisa, que no final eles não ficarem juntos, ela morrer e ele ficar sozinho. Gente, foi muito... Até hoje eu fico inconformada com esse final. Eu entendo toda a estrutura narrativa, eu entendo a parte da escrita. Tinha como fazer ela ficar viva? Tinha, até porque o filme foi a adaptação, no filme ela fica viva. Porém, eu entendo o caminho que a escritora escolheu para a personagem trilhar. É só que como leitora eu não me conformo mesmo. Gente, eu não acreditei na época. Sabe quando você fica... Pra vocês terem uma noção de quão inconformada eu fiquei, eu conto essa história até hoje. Tô contando pra vocês, inclusive. Então eu entendo todo o conceito de que ela se sacrificou por um bem maior. Sim, mas eu queria que eles ficassem juntos para sempre. Eu gosto de finais felizes. Ainda mais para 2 personagens que sofreram tanto. Mas não foi assim com Convergente. Enfim. Porém, gente, a história é muito boa. Na verdade, eu acho que eu quero ler Divergente de novo, porque Divergente é muito bom. Insurgente também. E Convergente também. Só o final que acontece isso. Mas, gente, independente, a história é incrível. E a história de amor da atriz e do 4 é sensacional. É muito romântico. Enfim, esses foram os livros em que o final me deixou inconformada. Me contem nos comentários quais livros deixaram vocês inconformados com o final. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!